Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma das nossas famílias. Que bom ter você aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos a boa palavra de Deus. Eu quero aproveitar esse momento para te convidar também para as nossas aulas presenciais. Nós temos sim aulas presenciais todos os domingos, às 8h30 e 10h30 da manhã em nossa igreja. Venha estar conosco. Vamos orar agora, consagrando esse tempo de aprendizado, tempo de estudo, consagrando tudo isso ao Senhor. Vamos orar. Graças te damos, ó Pai, por mais um tempo de aprendizado da Tua Palavra. Nós pedimos agora que o Senhor fale diretamente aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo conduza esse momento. Continua guardando as nossas casas, nossas famílias. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Salvação e eleição. Bom, nós já aprendemos que graças à obra redentora de Jesus Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. Salvos, então, nós somos não pelo nosso mérito, mas unicamente pelos méritos de Cristo. Assim, nós fomos eleitos em Cristo. Preste atenção nisso. Nós fomos eleitos em Cristo segundo a presciência de Deus. Lembrando que Deus sabe de todas as coisas antes mesmo que aconteçam em nossas vidas, pela santificação no Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Esse entendimento baseia-se em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, que diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Bom, Tito capítulo 2, versos de 11 a 24. Vamos fazer essa leitura. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. O que seria, então, a graça salvadora de Deus que se manifestou a todos os homens? Bom, isso nos fala tanto da possibilidade de salvação que está diante de todos os homens, quanto da capacitação pela graça para um viver justo e sensato, livre do pecado. Assim, a vida do salvo é uma vida que não segue conforme os padrões do mundo, mas vive para agradar a Deus unicamente. Então, o salvo, ele tem a velha natureza morta, uma vez que o seu novo estilo de vida não contempla mais o pecado. Romanos capítulo 6, verso 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, irmãos, a recompensa da vida anterior à graça, que era uma vida vergonhosa aos olhos de Deus, era a morte eterna. Mas agora que nós fomos feitos novas criaturas, filhos de Deus, nós temos a certeza da vida eterna com Cristo. O que é salvação? Bom, irmãos, a salvação é outorgada por Deus pela sua graça, mediante arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ainda Romanos capítulo 10, verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Havia, sim,
um preço a ser pago para a redenção do homem. Mas esse preço, para o próprio homem, era impossível de ser quitado. Somente Jesus Cristo foi capaz de pagar esse preço de uma vez por todas, se fazendo como o sacrifício perfeito. Então a chave para a salvação é o arrependimento, sendo, portanto, individual, mesmo sendo um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens. A salvação, então, ela compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. Vamos falar um pouco sobre cada um desses termos. A regeneração, ela é o ato inicial em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido. É obra do Espírito Santo e tem como condições o arrependimento e a fé. Atos capítulo 2, verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Justificação. A justificação é um ato onde Deus, considerando o sacrifício de Cristo, declara o pecador justo. Isso ocorre simultaneamente com a regeneração. A partir de agora, então, o homem não é olhado em seus méritos, mas nos méritos do sacrifício de Cristo. Romanos capítulo 3, verso 24. Sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Santificação. A santificação ela é um processo de busca da perfeição moral e espiritual do homem mediante a presença e o poder do Espírito Santo que habita agora no homem. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificação. Bom, a glorificação é o estado final de semelhança com Cristo em glória. Romanos capítulo 8, verso 30. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. E ainda Apocalipse capítulo 21, versos 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Enfim, irmãos, o sinal mais evidente da salvação do homem é a sua mudança de atitude, pois ele não terá mais prazer em compactuar com o pecado. Romanos capítulo 5, versos 10 e 11. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. E ainda, 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Eleição. Bom, irmãos, eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade, à luz da sua presciência, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito das pessoas, mas segundo a sua riqueza e sua graça. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai,
pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Romanos capítulo 8, versos de 28 a 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Alguns comentários importantes aqui sobre eleição. Nós podemos perceber, então, que eleição não depende apenas da vontade de Deus, mas ela é segundo a sua presciência. Ou seja, Deus ele sabe de antemão de todas as coisas e assim ele nos elege. É importante também lembrar que a salvação e, por conseguinte, a eleição, ela é um desejo de Deus para todos, mas, de fato, nem todos serão salvos em virtude das suas próprias escolhas. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, diante de textos como esses aqui que nós acabamos de ler, não é correto pensar que Deus determina alguns para a salvação e outros para a perdição. Eu friso que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas isso ocorrerá à medida que os seus atos e decisões, como seres moralmente responsáveis, lembrando mais uma vez do livre-arbítrio humano, escolham então que os homens possam escolher o caminho que glorifica a Deus, reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Romanos 10:10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E ainda Atos capítulo 2, versos 37 a 39. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, irmãos, a salvação e a eleição, elas são dois eventos miraculosos da parte de Deus em Cristo Jesus, que conectam a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem, e também nos motivam a testemunhar diariamente desse grande amor que nos alcançou e nos transformou, nos fazendo novas criaturas. Que o Senhor abençoe e complete o estudo da sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra em nossos corações. Nós pedimos que ela encontre em nossas vidas o terreno fértil e que ela germine, cresça e floresça, dando frutos, ó Pai. Que nós possamos frutificar, testemunhar, falar do Teu amor, do Teu poder transformador que nos fez novas criaturas. Glorificado seja o Teu nome acima de todas as coisas. Pedimos que o Senhor continue guardando e abençoando as nossas famílias. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode fazer isso através do e-mail ou das redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos. Além disso, você pode seguir as redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que acompanha a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.